que seria de nós se não fosse por esse amor? Essa música tem muito a ver com o tema da série que nós estamos estudando para a noite de hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos visitantes. Temos aqui os irmãos lá de São Paulo, não é isso? Que estão nos visitando. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E também a todos aqueles que nos assistem pela internet. Nós queremos lhe dar as boas-vindas e desejar que o tempo que você está gastando agora, ou melhor, investindo agora, possa trazer grandes resultados para a sua vida espiritual. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 19. Mateus capítulo 19, verso 25 em diante. Domingo passado nós tivemos um problema técnico com o site que faz a transmissão do nosso culto. Por isso nós não pudemos transmitir ao vivo. Mas a mensagem que foi pregada está lá no nosso website. Você pode procurar pelas mensagens anteriores para você não perder o segmento da série que nós estamos pregando sobre os fundamentos do cristianismo. Todos acharam Mateus capítulo 19, verso 25 em diante? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua graça, pedimos a Tua direção na ministração da Tua santa palavra, Senhor, neste momento. Pedimos a Deus que o Senhor fale-nos. Senhor, aqueles que estão aqui presentes, Senhor, que saíram das suas casas, que vieram buscar, Senhor, em Ti, vieram, Senhor, adorar a Ti e também se alimentar da Tua palavra. A todos aqueles amigos e irmãos, Senhor, que estão ali nos ouvindo através da internet, Senhor, pedimos que o Senhor também esteja igualmente abençoando, Senhor, poderosamente essas pessoas, visitando-as ali onde elas estão, dentro das suas necessidades, naquilo que elas precisam ouvir, Senhor. Que Tu possas, Senhor, trazer aos seus corações convicção, certeza, Pai. Que Tu possas trazer fé em nome de Jesus, para que todos possamos experimentar esta graça maravilhosa da qual vamos falar nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus, agradecendo, Senhor, por podermos viver num país que pode pregar, Senhor, o Evangelho livremente. E, Senhor, por isso nós Te damos graça por esta oportunidade, por este prêmio que nós temos de podermos estar reunidos aqui, Senhor, com irmãos e podermos falar abertamente da Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Pode assentar-se em nome de Jesus. Nós queremos falar nessa noite sobre sola gratia, o favor que eu não merecia. A graça. Como nós iremos ver, a graça é uma doutrina exclusiva do cristianismo. Você não encontra ela em nenhuma outra religião. Existem algumas coisas que são características exclusivas do cristianismo. A noção de trindade, por exemplo, você não encontra nada parecido em nenhuma religião. E a graça, você não encontra ela nas outras religiões. E nós queremos meditar sobre ela nesta noite, porque a graça, ela é um ponto fundamental do cristianismo, como nós dissemos, por ser um distintivo do cristianismo. Isso significa que ele é um dos fundamentos do cristianismo, e nesta série nós estamos avaliando justamente aquilo que é fundamental.
para tentarmos separar o que é cristianismo legítimo, o que é cristianismo verdadeiro, daquele cristianismo ou cristianismos que nós podemos ouvir por aí, para não estarmos enganados num assunto tão importante quanto o assunto da nossa salvação. Muitas pessoas, mesmo entre evangélicos, que baseiam-se principalmente na graça, ainda não entenderam devidamente o que é a graça, o que significa salvação pela graça. E por incrível que pareça, nós encontramos um personagem célebre, que com certeza deixará as opiniões divididas, se ele é um verdadeiro cristão ou não, mas uma coisa é certa, o que ele fala sobre a graça nessa entrevista, ele realmente acerta em cheio. Por isso eu gostaria de deixar, nesses próximos 3 minutos, o testemunho ou o depoimento do cantor Bono Vox, do grupo U2. The real spiritual activity that began in you in an accelerated way came through your involvement in a kind of youth group that you and a couple of the other members of the band got involved in, and you started studying the scriptures, and you really got into it quite a bit in those days. I never had any problems with Christ, but Christians were always a bit of a problem for me, and I used to avoid them if I could. I found them always to be completely disinterested culturally, politically. I found it very hard to relax with them. They seemed strange to me. I'm sure I was strange to them. And yet, through all of this, I met in school, I met some people who knew the scriptures. It was quite a moment there when people got very interested in the early church and the possibilities of imitating the early church. But Christians can be very judgmental, and particularly the way people look, the way they carry on. They tend to judge people by surface problems, sexual immorality. These things are the preoccupation historically of the church, whereas, corporate greed or things like that will be never mentioned. I'm pretty sure that, the universe operates by the laws of karma, essentially. And all physical laws do. And, what you put out comes back against you, Then enters the story of grace, which really is the story of Christ, and which turned this view of the universe upside down. And it's completely counterintuitive. Very, very hard for human beings to grasp grace. We can actually grasp atonement, revenge, fairness, all of this we can grasp. But we don't grasp grace very well. I'm much more interested in grace because I'm really depending on it. Desperately needing it. If I'm living by karma, I'm in big trouble. Waiting patiently for the Lord, incline and heard my cry. Lift me up out of the pit, out of the miry clay. I will sing a new song. I will sing a new song. Bono toca num ponto muito importante. Se você tirar o cristianismo de cena, o que resta é algo parecido com a lei do karma. E isso a própria Bíblia afirma. Porque Paulo afirma no livro dos Gálatas que não se engane, aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Isso é basicamente lei do karma. É claro que Deus não concorda com a lei do karma da forma como o hinduísmo ensina, mas a ideia de que existe uma justiça e para cada ato haverá uma reação
para cada atitude nossa haverá uma aprovação ou uma condenação, isto realmente é ensinado pelas Escrituras. O que ultrapassa essa constatação do universo é que a graça de Jesus Cristo, ela é capaz de furar esse bloqueio, ela é capaz de interromper essa noção. E é muito melhor para nós, se nós pudermos crer totalmente na graça, como disse Bono Vox, porque nós dependemos totalmente dela. Porque se nós formos depender realmente de qualquer coisa parecida com a lei do karma, ou seja, a lei daquilo que você fez, você deve pagar, todos nós estamos então em maus lençóis, todos nós estamos com problemas. Sobre o assunto da graça que nós queremos falar, historicamente, o cristianismo sofreu várias e sérias alterações ao longo dos séculos. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum teólogo para identificar isso. É só você observar o que está escrito na Bíblia e observar várias tradições, costumes e ensinos que foram adotados ao longo dos séculos. Estamos falando de cerca de 2000 anos, é tempo pra caramba. Portanto, foi tempo suficiente para serem agregados tantas novidades ao cristianismo, tantas coisas que não eram originais dele, que acabaram descaracterizando quase que completamente muitos daqueles que seguem o cristianismo, que se consideram cristianismo. O que eles têm, na verdade, é uma falsificação, uma adulteração do ensinamento original. Por volta de 1500, Martinho Lutero era um doutor em teologia, era um monge católico. Ele dava aula nas universidades católicas na Alemanha. E esse homem era possuído de um sentimento extremamente profundo de temor a Deus. Ele queria buscar aquilo que era certo, ele queria buscar aquilo que é reto. Ele queria ter certeza de que ele estava cumprindo aquilo que Deus queria para a vida dele. E ele começou então a se dedicar e a buscar, e quanto mais ele avançava dentro do cristianismo da sua época, da qual ele estava inserido, mais ele ia se surpreendendo, doutor nas Escrituras como era, o quanto, na verdade, a religião a qual ele pertencia havia se afastado. E a gota d'água para Martinho Lutero foi quando, por necessidade de construir a Basílica de São Pedro no Vaticano, foi determinado que uma arrecadação de dinheiro para esta construção fosse feita de uma forma vergonhosa. Era a cobrança ou a venda das indulgências. Na prática, isso significava literalmente o seguinte: o Papa escreveu várias cartas, vários documentos, estas eram as indulgências. Quem comprasse estas cartas estaria comprando a garantia do céu. Literalmente, você podia agora comprar o seu lugar no céu. Era como se fosse aí um corretor, a igreja se tornou como que uma corretora de imóveis celestial, representante de São Pedro, talvez. E com isso, Martinho Lutero, que já vinha há vários anos tendo crises espirituais por esses conflitos, ele procura voltar a esta origem. É bom frisar que Martinho Lutero não tentou criar nada novo. Martinho Lutero não tentou criar uma outra religião. O que ele quis foi tentar reformar a própria religião, o próprio catolicismo da qual ele estava inserido. Por isso ele começou o seu protesto colocando as 95 teses dele, de onde estavam os erros do catolicismo daquela época, para que a igreja refletisse e voltasse às suas origens. Basicamente era o que Martinho Lutero queria. Ele não queria criar nada novo, o que ele queria é que a igreja se livrasse
de todas as invenções, de tudo aquilo que foi acrescido ao longo dos séculos e voltar-se simplesmente ao cristianismo original. Martinho Lutero não foi bem sucedido no seu anseio, o que acabou por criar aquilo que é chamado de protestantismo, acabou por criar a ruptura do grupo que seguiu Martinho Lutero, do grupo que seguia o catolicismo romano. Lutero procurou resumir essa essência, o que é o cristianismo original. E ele então procurou resumir com 5 pontos. E ele usou 5 termos em latim para deixar claro o que é o cristianismo original. E é conhecido então como as 5 solas do cristianismo. Sola, em latim, que quer dizer somente. Então ele ali definiu como sola scriptura, solo Christus, sola gratia, sola fide e sole Dio gloria. Ou seja, somente a Escritura, somente a Bíblia tem autoridade suprema, somente Cristo é o Salvador, não temos nenhum outro mediador, nenhum outro intercessor a não ser Cristo, somente a graça, é só a graça que pode salvar, não existe outra forma de conseguir salvação, sola fide, somente através da fé. E a Bíblia confirma isso dizendo que somos salvos pela graça mediante a fé. Por isso é impossível separar as duas coisas. E sole Dio glória, somente glória a Deus. Nenhuma glória para o homem, nenhuma glória para nenhuma instituição, toda a glória, toda a dedicação a Deus. Com esses 5 pontos, as 5 solas, foi definido o que é o cristianismo original e tudo aquilo que depende desses 5 pontos. As doutrinas bíblicas, elas formam um único corpo doutrinário. Cada peça está interligada, não há como você separar estas coisas. Por isso é totalmente errado você querer pegar um verso ou um capítulo inteiro da Bíblia e tomar aquilo automaticamente como uma doutrina para a sua vida, como um ensinamento, se ele estiver fora do seu contexto. Porque qualquer palavra, qualquer verso, capítulo e mesmo livros inteiros da Bíblia, eles estão interligados de forma inseparáveis. Eles fazem parte de uma única doutrina, fazem parte de uma única revelação, de um único ensino de Deus para o ser humano. Por isso, nós temos que ver a dependência de cada uma destas coisas fundamentais que constituem o cristianismo. E nós já estamos sempre em cada culto voltando a frisar isso. Primeiro, a Bíblia. Tudo que nós vamos discutir aqui vai ser baseado na Bíblia, não vai ser baseado em ideias minhas ou ideias de quem quer que seja, porque quem tem que ter autoridade é a Bíblia Sagrada. Não é o pastor Edilson, não é o Papa, não é nenhum bispo, ninguém a não ser a Bíblia. Todos nós estamos abaixo dela. Por isso elas estão ligadas. O ensino da Trindade, por mais complexo que seja, mas o principal que nós precisamos guardar do ensino da Trindade é porque a Trindade, ela nos aponta para Jesus, identificando Ele como a única pessoa capaz de perdoar os nossos pecados. A única pessoa capaz de servir de mediador para o homem perante Deus. E agora, através do ensino do domingo passado sobre o entendimento do homem, o que a Bíblia fala sobre a natureza humana, sobre a realidade da humanidade, nós podemos entender quão grave é a condição do ser humano perante Deus. E nós vamos ver por que é importante isso. Porque somente quando nós entendermos quão maus nós estamos, nós vamos finalmente então entender quão maravilhosa é essa graça. É como se nós só pudéssemos entender quão bom foi o médico que nos tratou quando nós entendermos quão perigosa era o nosso estado de saúde. É somente quando nós entendemos a gravidade daquilo que nós tínhamos, é que nós vamos entender a habilidade do doutor que lidou conosco.
Da mesma maneira, somente quando nós entendemos a gravidade da situação do ser humano pecador perante um Deus que é extremamente, absolutamente, perfeitamente santo, como esta situação nos deixa absolutamente inabilitados de conseguirmos salvação por qualquer meio, a não ser pela graça. Portanto, agora, a graça ela vai nos revelar como nós podemos ser salvos. Para nós começarmos um processo de evangelização de alguém, o processo normal, numa evangelização formal, é justamente começar a mostrar para as pessoas o plano de Deus, o amor de Deus. O segundo passo é mostrar a realidade do fracasso humano, a realidade da decadência humana, para depois então vir com a boa notícia. Evangelho significa boas notícias. Mas para nós podermos dar esta boa notícia, nós sempre temos que primeiro descer ao abismo da realidade humana para que possamos entender. Sem fazermos isso, sem passarmos pelo horrendo pantanal da realidade da alma humana, nós não vamos entender que precisamos de um Salvador. E é por isso que a pessoa que nós muitas vezes tentamos falar do amor de Deus e falar que ela precisa de Jesus, ela diz, eu já tenho Jesus. Eu fui batizado quando criança, ou eu creio em Jesus, eu carrego aqui um crucifixo no peito, e ela simplesmente não vê razão, ela não vê motivo para que alguém esteja dizendo que ela precisa ser salva, porque ela não entende que ela está com algum problema. O problema ali é que ela não está vendo a realidade da sua situação, da sua alma. Portanto, é somente quando nós conhecemos essa profundidade da realidade humana é que nós vamos entender quão maravilhosa é essa graça, o favor que eu não mereci, o favor que você não mereceu, mas Deus fez de qualquer maneira. Quando falamos, como eu mencionei aqui no início da pregação, que a graça ela é exclusiva do cristianismo. Você não encontra ela em nenhum outro lugar, a não ser dentro do cristianismo. Quando nós falamos dessa questão de comparação de religião, é muito comum o argumento de que entre tantas religiões não é possível que somente uma religião possa estar certa. As pessoas então mencionam os diversos deuses hindus, elas mencionam os diversos tipos de crenças, os diversos sistemas de crença que existem ao redor do mundo, e eles falam é muita arrogância do cristão ou de qualquer outra religião afirmar que só eles têm a razão, afirmar que uma única religião possa realmente ter achado o caminho, o único caminho certo para Deus. O argumento parece fazer sentido quando nós comparamos o tanto de religiões que existem e quando nós olhamos para a sinceridade com que muitas pessoas se dedicam às tais religiões. Porém, o pensamento lógico nos mostra que não há nada irracional em pensar na possibilidade que ainda que houvessem milhões de religiões, ainda assim era possível que uma só religião tivesse encontrado o caminho da verdade. Não há nada irracional em pensar desta forma. O problema das pessoas que pensam desta maneira, quando elas pensam no número tão grande de religiões, é que elas estão pensando por um valor numérico e pensando em apenas na questão de uma verdade em comparação a este valor numérico. Porém, quando nós olhamos para a classificação das religiões, isso muda totalmente de figura e o quadro parece bem mais razoável. Existem pelo menos 2 testes que mostram que realmente tem que haver alguma religião que tenha a verdade. E este teste o primeiro é a questão da noção do próprio Deus. As religiões do mundo elas se baseiam basicamente nas seguintes divisões. Ou existem vários deuses, ou existe um só Deus. É impossível, é logicamente impossível que as duas coisas sejam realidade. Portanto, ou o politeísmo é verdadeiro,
ou o monoteísmo é verdadeiro. E quando você coloca esse teste, já imediatamente aquelas milhares de religiões já caem por terra. Por quê? Porque quando você coloca esse teste, sobram apenas 3 religiões no mundo que são monoteístas. Se a verdade sobre Deus é que Deus é um único Deus, então automaticamente você descartou todo o restante das outras religiões. Portanto, se nós temos agora só 3 religiões, digamos que o monoteísmo seja a ideia correta sobre Deus. Agora então nós pegamos as religiões e nós podemos dividi-las por um outro teste. E nós vamos descobrir que só existe 2 tipos de religiões. Religião que acredita naquilo que o homem deve fazer, ou religião que acredita naquilo que Deus fez. E quando nós vamos para esse quesito, nós vemos então que só sobra uma religião, o cristianismo. Nesse primeiro quadro, vou pedir que o Marcos coloque ali, nós temos como se divide as religiões do mundo. Todas as religiões, exceto o cristianismo, se enquadram no primeiro item. Todas as religiões do mundo, elas se baseiam no que o ser humano tem que fazer para conseguir sua salvação, para conseguir o nirvana, o paraíso, para conseguir o que quer que seja conhecido ou parecido com o céu. O cristianismo é a única religião que não se baseia no que o ser humano pode fazer. Ela se baseia totalmente no que Deus fez. Portanto, simplesmente por esse segmento, nós vemos que é perfeitamente possível que uma só religião tenha alcançado a verdade sobre Deus. Apenas o cristianismo e nenhuma outra. Quando nós comparamos as principais religiões do mundo, por exemplo, nós temos o hinduísmo. O hinduísmo tem 330 milhões de deuses que precisam ser apaziguados por meio de algum tipo de ritual ou reencarnação. O próprio homem paga pelas suas faltas. 330 milhões de deuses que precisam ser apaziguados. Portanto, o hinduísmo é uma religião clara, onde simplesmente o homem é que precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Pode passar para o próximo quadro, por favor? O próximo. A própria ideia do reencarnacionismo, que vem originalmente do hinduísmo, é a ideia de que eu vou ter que reencarnar, seja quantas vezes for, para que eu pague pelos meus erros. Mas ao pagar pelos meus erros, significa que eu próprio posso trabalhar e conseguir minha própria salvação. Ou seja, recai totalmente sobre o homem a ideia da salvação. No budismo, é seguido a prática do nobre caminho óctuplo, ou o caminho em 8 formas. Este caminho de 8 formas é basicamente a ideia de que você precisa ter a visão correta, a intenção correta, a fala correta, a ação correta, o sustento correto, o esforço correto, o cuidado correto e a concentração correta. Basicamente, é você que tem que conseguir todas estas coisas. Por isso, o budismo também revela que a ideia desta religião é que você é que tem que conseguir a sua própria salvação. Recai sobre você mesmo. No islamismo, nós vemos que o paraíso é obtido quando Alá pesa as boas obras e os feitos maus que você fez numa balança. E as coisas boas, elas vão contrabalancear as coisas más. Portanto, a salvação dentro do islamismo, basicamente, ele depende de você conseguir mais coisas boas do que más. Ou seja, repousa de novo sobre o ser humano a habilidade dele ser salvo. É um processo quantitativo. E
Isso está escrito no próprio Alcorão, no livro de Sura, no capítulo 11, no verso 114. Ali é dito que as coisas que são boas removem as que são más. Portanto, é uma questão de fazer o bem para ir anulando o mal. Na Sura, no capítulo 7, versículo 8 e 9 do Alcorão, diz que a balança daquele dia será verdadeira. Aqueles cuja balança de boas obras tiver bastante peso prosperarão, e aqueles cuja balança for leve terão suas almas na perdição. O ensino do islamismo sobre essa questão de que algo mal pode cancelar, ou melhor, algo bom pode cancelar algo mal, é a ideia natural que o ser humano tem, de que se eu fizer bastante coisas boas agora, eu posso pagar pelos meus erros. Isso começa desde de uma criança que desobedeceu sua mãe, fez alguma coisa que a entristeceu, então ele próprio já percebe que precisa fazer alguma coisa para tentar compensar aquela maldade que foi feita. Então ele procura fazer alguma coisa, como arrumar a cama talvez, escovar o dente finalmente, ou quem sabe lavar a louça, para ver se com atos de bondade ele consegue anular os seus atos perversos. Na prática, nós sabemos que isso não é uma ideia lógica, porque se você for pego em algum crime, digamos que você matou alguém ou você roubou alguém, e de repente você vai comparecer perante o juiz, e o juiz vai perguntar se você é culpado ou inocente, você vai dizer que reconhece que você é culpado sobre aquele crime. E ele então vai pedir para que você se defenda ou que o seu advogado te defenda. O argumento de que você já fez muita coisa boa, de que você nunca roubou nos impostos, de que você sempre ajudou instituições de caridade, de que você nunca foi uma pessoa mentirosa, não vão servir perante um tribunal. Porque entende-se que ainda que você tivesse cumprido todas as normas da sociedade, você está sendo julgado não por aquilo que você fez de bom. Você está sendo julgado pelo crime que você cometeu. E todas as boas obras que você tenha feito não vão anular, não vão cancelar a culpa que você tem naquele crime que foi cometido. Ao ser entrevistado por uma repórter muçulmana, o doutor Al-Nimr, ele é doutor da Universidade Islâmica do Cairo. Quando foi perguntado se a mulher que não usasse o véu, que é comum ser usado pelo islamismo, se isso, quando somado na balança, poderia condená-la, este doutor no islamismo veio com a seguinte explanação: ninguém sabe quem irá para o fogo do inferno. Eu posso ser o primeiro a ir para lá. Não tenho a menor confiança, citando o califa Abu Sadiq, ele disse, não tenho a menor confiança nos esquemas de Alá. Mesmo que um dos meus pés esteja dentro do paraíso, quem poderá determinar qual obra é aceitável e qual não é? Você faz tudo o que pode e a prestação de contas é com Alá. Peça a Ele que a aceite. Basicamente, quando você comparece diante de Alá no islamismo, o que você vai ter que fazer é torcer para que aquilo que você fez seja aceito, e é o que você fez que irá determinar, então, a sua salvação. No judaísmo, ainda que o cristianismo ele saiu de dentro do judaísmo, o judaísmo, como praticado durante muitos séculos, ele está no mesmo caminho das outras religiões, porque o céu é alcançado por aquele que guarda a lei e suas cerimônias. E também em várias denominações cristãs, essa é a realidade.
Se você obedecer à lei de Deus e conseguir cumprir a lei, se você conseguir participar de cerimônias, então você terá resolvido o seu problema com Deus. É bom mencionar que no judaísmo, daquilo que está na própria Bíblia, no próprio livro deles, que na Bíblia cristã é chamada de Velho Testamento, você não tem sustento para isso. Na verdade, essa ideia do judaísmo é uma distorção, é uma desobediência àquilo que está escrito no próprio livro deles. Porque, na verdade, já no Velho Testamento, a Bíblia já declarava que a salvação seria através de graça e não pela lei. O livro de Malaquias diz, o justo viverá pela fé. Isso não é Novo Testamento, já está no Velho Testamento. E você descobre a graça de Deus em absolutamente todas as coisas no Velho Testamento. Você descobre a graça de Deus sobre tudo o que é cerimonial, sobre tudo o que é ensinado nas Escrituras judaicas. Mas, de acordo com o judaísmo tradicional, para você ser salvo depende de você mesmo. Depende daquilo que você puder fazer. E mesmo no tempo de Jesus, muitos judeus já caminhavam desta forma. Você vê isso através de várias perguntas que algumas vezes foram feitas a Jesus por alguns líderes judeus, como Nicodemos: Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? Ou seja, a ideia está de que está em mim a habilidade de ser salvo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Esta é uma noção universal. No catolicismo, o batismo é requerido para a salvação. Se você não for batizado, você morre pagão, você morre sem salvação. O batismo garante a salvação, ou garante pelo menos uma parte essencial dessa salvação. No cristianismo evangélico, nós cremos naquilo que Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Entretanto, por causa do ensinamento da graça, nós entendemos que, embora o batismo ele seja importantíssimo, embora o batismo seja essencial, o batismo não é fator fundamental para a salvação. Ou seja, eu não sou salvo por me batizar. E a prova disso é o ladrão da cruz. Sem ser batizado, Jesus garantiu para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. A Bíblia estabelece a fé no sacrifício de Jesus como a ferramenta que vai nos garantir a salvação. Dentro do catolicismo existe o Código da Lei Canônica, que contém 1752 leis, muitas das quais afetam o destino eterno de uma pessoa. Os pecados no catolicismo são divididos entre pecados mortais ou pecados veniais. Pecados mortais são aqueles que podem te condenar ao inferno, a não ser que você possa ser absolvido pela igreja. Pecados veniais não são tão graves, mas dependendo da quantidade de pecados veniais, eles podem levar você a um estágio antes do céu. Eles podem levar você para o purgatório. E no purgatório, você pagará com o teu próprio sofrimento a tua passagem de salvação. Portanto, o próprio catolicismo, ainda que seja cristão, ele se baseia totalmente na salvação por obras. Um exemplo disso é a obrigação de crer na Imaculada Conceição de Maria. Esse ensinamento diz que não apenas Jesus nasceu sem pecado, mas esse ensinamento diz que Maria nasceu sem pecado. E o católico que não crer nesse ensinamento de que Maria nasceu sem pecado, ele está cometendo pecado mortal, pecado capital. Portanto, depende claramente daquilo que você faz para que você seja salvo através da noção também do catolicismo. A noção da graça, ou melhor, a noção da salvação através das obras é uma noção universal. A salvação, por essa ideia do mérito, ele soa
plausível, ele parece razoável, mas tem lógica, tem lógica. Se eu for uma pessoa boa, Deus terá que me aceitar no céu. Não é assim que funciona? Eu sempre achei que era assim, eu sempre pensei, eu sempre fui ensinado de que eu tenho que ser um bom menino, uma boa menina. Eu sempre aprendi que eu tenho que obedecer aquilo que a Bíblia fala, os ensinamentos da Bíblia, para que eu possa ser salvo. E essa ideia, ela é tão arraigada na natureza humana, que você encontra ela como fundamento de todas as religiões não cristãs. Em absolutamente cada uma das religiões que existe no mundo, eles têm exatamente este conceito, porque é este o conceito humano. E o grande pregador Spurgeon, avaliando essa questão do quanto é natural nós pensarmos que eu ser bonzinho vai me levar para o céu, ele veio com a seguinte declaração: todo homem nasce herege nesse ponto. Cresce nisso até que Deus lhe abra os olhos à verdade. A autossalvação, ou pelo valor pessoal, ou pelo arrependimento, ou por resolução própria, é a esperança inerente da natureza humana e é muito difícil de ser extirpada. Todos nós nascemos hereges nesse ponto. Toda a humanidade. Porque naturalmente é nisso que nós cremos. Vai depender daquilo que eu puder fazer. A salvação pelas obras, entretanto, quando analisada, nós descobrimos que ela é resultado da ignorância. Os homens são ignorantes sobre o valor de Deus, sobre a posição de Deus, sobre a natureza de Deus e sobre si mesmos. É somente a ignorância que pode permitir nós imaginarmos que Deus pode aceitar a salvação através das obras. É somente quando não se entende a amplitude da santidade de Deus e do senso de justiça de Deus, e quando nós não entendemos a gravidade da nossa realidade, é que nós conseguimos conceber a ideia de que eu posso ser salvo simplesmente fazendo coisas boas. Porque quando você refletir seriamente sobre estas coisas, sobre a natureza de Deus e sobre a natureza do homem, você vê que é absolutamente impossível e você então tem que depender da graça para ser salvo. O livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 1 a 4 diz: porque lhe dou testemunho que os judeus têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Preste atenção nessas palavras de Paulo. Ele está mostrando exatamente isso. Que para sustentar a noção de que eu posso ser salvo através daquilo que eu faço, através das obras, isso implica em que eu não conheço a justiça de Deus e estou tentando estabelecer minha própria justiça, hipervalorizando ela, achando que ela é muito boa, achando que aquilo que eu estou fazendo está bom demais e reduzindo a santidade de Deus, reduzindo o senso de justiça de Deus. Paulo está dizendo que os judeus, embora tenham zelo sobre Deus, na prática eles confiam na obra para a salvação. E isso então revela falta de conhecimento de Deus e falta de conhecimento de si mesmos. Em Gálatas 2:21, o apóstolo Paulo diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, a prática de regras, segue-se que Cristo morreu em vão. Nestas palavras de Paulo, ele é ainda mais contundente. Ele está dizendo que se nós cremos que é a obediência, o cumprimento de coisas que Deus diz para fazermos, que vai garantir a minha salvação, nós não só estamos indo contra a ideia, o pensamento de Deus, mas nós estamos anulando o sacrifício de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: hello, se o homem pode ser salvo sendo bonzinho, então esqueceram de dizer para Jesus que ele não precisava morrer. Esqueceram de dizer que bastava Jesus vir e apenas pregar, e depois de pregar o evangelho, ir embora. Por que ele teve que ir para a cruz? Por que ele não deixou simplesmente então o complemento das leis?
Porque ele não veio simplesmente para completar, como muitas coisas ele completou na lei judaica, quando, por exemplo, ele dizia: vocês ouviram o que foi dito aos vossos pais, mas eu lhe digo isso, e ele acrescentava. Ainda que nós entendamos que aquilo que Jesus teve para ensinar também é só o que nós temos que fazer para alcançar a salvação, é só obedecer o que ele falou, então por que ele teve que morrer? Porque ele não foi embora no devido tempo para não morrer na cruz? Paulo está dizendo que não faz sentido esta noção. E quando nós nos baseamos nessa noção, nós estamos anulando a graça. A graça de Deus, ela não funciona como barganha, no tipo uma mão lava a outra. Não é assim que funciona. Eu faço um agrado para Deus e Deus então me faz uma concessão. A salvação não funciona desta maneira. A graça de Deus, ela nos torna devedores a Deus. Enquanto que a salvação por obras, ela faz Deus se tornar nosso devedor. A ideia da salvação por obras é a ideia de que ao fazer o que Deus pediu, eu estou trabalhando para Ele, e aquele que trabalha tem direito a um salário. E, portanto, a salvação seria o pagamento, seria o meu salário. Quando eu trabalho duro e termina o meu trabalho que eu tenho que fazer, termina o período onde está para eu receber o meu pagamento, você comparece diante ali do escritório para receber o seu cheque, e o seu patrão então faz um cheque e diz: olha, aqui está o teu presente. Você vai ficar ofendido com isso. Que presente! Eu trabalhei duro. Eu mereço cada centavo que está nesse cheque. Portanto, você não está me fazendo nenhum favor quando você me paga esse cheque. Você está simplesmente pagando por aquilo que eu fiz. A noção da salvação por obras é exatamente isso. Ela torna Deus devedor. Deus, agora você é obrigado a me salvar. Eu fui um bom moço. Eu fui uma boa menina. Agora o Senhor é obrigado a me deixar entrar nos céus. E Deus então agora se tornou devedor. Puxa vida, é verdade, quantas coisas boas você fez. Agora sou obrigado a deixar você entrar no céu. Mas quando nós entendemos a graça, nós entendemos que por Ele vir e nos fazer um favor, porque nós não merecíamos, nós não tínhamos como sair dessa. Ele veio e nos ofereceu a salvação de graça. Ele disse: tudo que você tem que fazer é crer em Jesus. Creia em Jesus. Creia que a morte dele não foi acidental. Creia que a morte dele não foi a morte de um mártir. A morte dele foi uma morte substitutiva, ou seja, ele morreu no teu lugar. Era você que tinha que estar morrendo. Era eu que tinha que estar morrendo. Ele morreu a minha morte. E ele fez isso de graça, porque eu não tinha como fazer ele assumir um tão drástico caminho para a minha salvação, a não ser que ele próprio quisesse fazer isso. Portanto, graça basicamente é isso, é um favor não merecido. Eu não mereço, portanto, eu agora é que sou devedor a Deus. Eu é que sou devedor. Deus não tem que me pagar nada pela bondade que eu faço. Deus não tem que pagar nada pelos atos de justiça que eu pratico. Deus não é meu devedor. Eu é que sou devedor a Ele. E as minhas obras de justiça são a minha forma tímida, ínfima, de tentar mostrar a Deus a minha gratidão. De tentar mostrar a Deus que eu reconheço que o que Ele fez por mim, nada pode pagar. Não foi com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, ou qualquer coisa corruptível como essas, pela qual nós fomos salvos. Nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, nós fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Isso nos torna eternamente devedores a Deus, só pela graça.
Por que a salvação não pode ser por obras? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23 nos afirma isto. Nada menos do que a morte. Portanto, o salário para o meu pecado não vai poder ser quitado com algumas obras ou com todas as obras boas que eu faça. Quando você imagine um objeto muito caro, uma casa, uma mansão, aquilo é de um valor elevadíssimo, e você diz, eu quero comprar. E você então vai lá e assina um contrato, diz, eu estou comprando esta casa. Então chega na hora do pagamento, e o valor da casa é $1 milhão, e você chega com $100 mil. Vocês vão de concordar que $100 mil é dinheiro para chuchu, não é? Se eu achasse esse dinheiro no chão, eu pegaria, e não ficaria com nenhum peso de consciência. É dinheiro pra caramba. É um dinheiro que tem um excelente valor. Dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, muita coisa boa. Mas se eu chegar com $100 mil e disser para o dono da casa, aqui está o pagamento da casa, ele vai contar, vai falar, escuta, tem algum engano? Isso aqui não dá para pagar a casa. Não, mas é $100 mil. É muito dinheiro que eu estou te dando. Eu falei, sinto muito, mas o que você está querendo é muito mais caro do que aquilo que você está podendo pagar. E a Bíblia diz que o preço para pagar pelo nosso erro é a morte. Nada menos do que a morte. Não adianta eu chegar com contribuições para creches. Não adianta eu adotar uma criança. Não adianta eu fazer o bem. Não adianta eu fazer absolutamente nada. Por causa do meu pecado, eu mereço a morte. É isto que as Escrituras nos ensinam. É isto que Deus diz. Eu não posso ser salvo por obras, porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Quando a palavra de Deus diz isso em Romanos 3:23, é para mostrar de que todos estão na mesma condição. Ou seja, é o meu problema, é o seu problema, é o problema de quem está na China, é o problema de quem está na África, é problema do milionário, é problema do favelado, é problema de quem vive na era da informática, era problema de quem viveu 2000 anos atrás. Todos nós pecamos e, portanto, todos nós merecemos o salário do pecado, que é a morte. Salmo 53 confirma isso, dizendo que Deus olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Mas desviaram-se todos, foi a constatação divina. E juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer, Deus disse. Portanto, é a realidade universal. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos pagar com a nossa própria morte. Nós não podemos ser salvos por obras, porque os nossos pecados nos separam de Deus, diz Isaías 59:2. Se os nossos pecados nos separam de Deus, significa que então agora, para tentar conquistar minha salvação, eu vou depender apenas de mim, e eu vou poder contar apenas comigo. Eu vou ter que contar apenas com a minha própria habilidade, vou ter que contar apenas com o meu próprio senso de justiça, o meu próprio senso daquilo que é certo, daquilo que é bom, daquilo que é belo, para então tentar, através destas coisas, conseguir o meu caminho de salvação de maneira que Deus me aceite. O problema é que a Bíblia diz que isso é impossível. Conforme nós vimos no domingo passado sobre o ensinamento do homem, a Bíblia nos mostra que sem Deus, a parte de Deus, o homem é uma decadência total. A Bíblia nos mostra que mesmo aquilo que seja melhor no ser humano, para Deus é imundo. Isaías nos diz que a nossa justiça para Deus é comparada com trapos de imundície. O melhor que nós temos a oferecer sem Deus não é nada para Deus, é algo totalmente impuro, Deus não pode aceitar. Jó, há séculos atrás, meditando sobre isso, já disse: quem é que tira algo puro daquilo que é imundo? Ninguém. Se Deus não está nessa jogada, se Deus não está nisso,
Se por causa dos meus pecados eu agora fiquei separado de Deus, e portanto agora eu tenho que cavar o meu próprio caminho de salvação, mas eu sou totalmente impuro, sem Deus eu não tenho nenhuma chance, como é que pode ser tirado alguma coisa boa disso? Como é que pode sair algum pensamento, alguma noção boa sem Deus na minha vida? Nada, diz Jó, ninguém. Em Mateus 15, 19, Jesus disse que é do coração que procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Não vem da sociedade, não vem de fora. Não adianta jogar a culpa nos teus pais. Não adianta jogar a culpa no governo. Não adianta jogar a culpa em ninguém. Jesus está afirmando, nasce aqui dentro. Nasce do teu próprio coração. É teu próprio pensamento. O pecado está em você. Você está mergulhado na iniquidade, mergulhado no erro. Portanto, é impossível brotar alguma coisa boa do homem se não for através de Deus. Tiago 3,12 diz: uma fonte não pode dar água salgada e doce. Se Deus está do lado de lá por causa do meu pecado e eu estou sozinho, é impossível, eu sou mau. E sendo mau, eu não posso ser mau e produzir bondade ao mesmo tempo. Provérbios 20, versículo 9. Melhor, Jó 25:4 diz: como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? O homem sozinho, o homem por si próprio, como poderia ser justo? Não pode. Esse tipo de pergunta na Bíblia é o tipo de pergunta que já vem com a resposta colada, já vem com a resposta certa. É para você responder um redundante não, não é possível. Provérbios 20, versículo 9. A palavra de Deus nos diz: pode alguém dizer, purifiquei sozinho o meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém consegue, ninguém pode. Interessante que a palavra de Deus nos diz também no livro, se não me engano no mesmo livro de Jeremias, se não me engano nesse mesmo contexto, para mostrar o quão impossível é de um coração sem Deus poder purificar-se a si mesmo. Ele pergunta: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou pode o leopardo perder as suas manchas? É possível. Nós temos um Michael Jackson aí que prova que é possível. Mas não por ele mesmo. Só com intervenção, e muita intervenção, não conseguimos. O que a Bíblia está dizendo é: você consegue mudar a cor da sua pele? Jesus está dizendo: você consegue acrescentar 1 palmo à sua estatura? Ou seja, se para o material, para o físico, nós somos incapazes de fazer grandes mudanças, a gente tenta tapear. Colocamos um durex aqui para esticar a ruga ali, um botox aqui, aí fica com aquela expressão que não chora mais, o tempo todo está rindo, mesmo em velório. Tá lá. A lágrima está correndo, mas... Pintamos o cabelo para não revelar que já estão brancos. Trocamos os dentes. A gente faz um monte de garibada, como se diz em Curitiba, como se faz no carro velho. A gente põe bastante massa e pinta, fica maravilhoso por fora. Mas a gente não consegue. Ninguém consegue, de fato, acrescentar nada positivo à nossa própria vida. E se nós não conseguimos fazer isso, naquilo que concerne ao material, como nós vamos conseguir em termos espirituais? Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Jesus ensina que é impossível, literalmente é impossível, que alguém venha a Deus se Deus não o tiver trazido até Ele. Esse ensinamento de Jesus, ele é a essência da graça.
A ideia da graça é exatamente isso. O homem, deixado por si mesmo, jamais vai conseguir, jamais vai se arrepender. A palavra de Deus nos fala, por exemplo, para nós entendermos isso um pouco mais, que depois do arrebatamento da igreja, haverá um período de grande tribulação. E a Bíblia mostra que apesar de todas as pragas, apesar de tudo aquilo que Deus lançar na terra neste período, das guerras, das pestilências que haverão como nunca houve na história humana, o livro de Apocalipse várias vezes repete a frase: e ainda assim não deram glórias a Deus e não se arrependeram nos seus corações. E é justamente daí que vem a ideia de que após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo se retira. E por o Espírito Santo se retirar, é que o homem é deixado por si próprio. E o homem deixado por si mesmo, grave isso, é incapaz de se arrepender. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Paulo escreve aos Romanos e diz: quem é que alguma vez já deu alguma coisa primeiro para Deus, para que Deus agora tivesse que retribuir? Nada, ninguém jamais conseguiu anteceder a Deus. Ninguém conseguiu vencer a Deus numa corrida. Ninguém conseguiu oferecer absolutamente nada original, sem que primeiro, na verdade, tenha recebido de Deus. Ah, Deus, mas eu canto louvores para ti. Quem é que se antecipou e deu vida para você? Quem é que se antecipou e te deu as cordas vocais? Quem é que se antecipou e te deu o talento? Ou seja, aquilo que você oferece a Deus, na verdade já é com o material que Deus te deu. O arrependimento que eu posso chegar para Deus e chorar, eu posso lacrimejar sangue e dizer: estou arrependido, Deus. Esse arrependimento não provém de mim. Porque se não fosse o Espírito Santo tocar no meu coração e dizer na minha alma: você é um pecador, eu jamais chegaria nesse ponto de arrependimento. Não conseguiria de forma alguma. Nós não podemos ser salvos por obras, porque se fosse por mérito seríamos condenados. Ninguém é bom o suficiente. Nos falta a retidão necessária para entrarmos no Santo dos Santos. Por isso é somente pela graça. A definição de graça, existe duas definições, vocês podem escolher qual vocês vão querer guardar. Eu amo as duas. Favor não merecido. Isso é graça. Deus fez um favor para mim que eu não merecia. Ou então, graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer de mal para Deus me amar menos. Isso é graça. Nós éramos inimigos dele quando ele nos amou e nos salvou. Nós estávamos mergulhados num poço, num charco de lama e perdição, nos diz as Escrituras. E Deus desceu até lá e me socorreu. Estendeu sua mão, me retirou daquele charco, me lavou pelo sangue de Jesus, firmou os meus pés sobre a rocha e na minha boca pôs um cântico de adoração ao Senhor. Sola gratia, somente pela graça. Paulo diz aos Efésios: somos salvos pela graça através da fé, e isso não provém de nós, é dom de Deus. Até mesmo a fé provém de Deus. É o Espírito que nos toca e nos faz crer. Se é Deus que nos faz crer, então aquele que não crê está justificado de maneira alguma, porque é preciso querer crer. O grande problema das pessoas é que elas não querem crer, porque se crerem, elas sabem que terão que corresponder a esta fé. É por isso que as pessoas se armam de todo tipo de munição, de todo tipo de desculpa.
E à medida que você derruba cada um dos seus argumentos, ele não diz, ok, ponto para você. Não, ele simplesmente muda de desculpa e parte para a próxima, e parte para a próxima, e parte para a próxima. E vai continuar fazendo isso a vida inteira. Porque na verdade ele não quer crer. Agora, quando eu quiser crer, Deus vai me dar a fé. Foi isso que o pai daquele menino endemoniado clamou para Jesus. Jesus disse, você pode crer? E ele disse, me ajuda na minha pequena fé. Me ajuda! E Jesus deu fé àquele homem. Quando Jesus gritou na cruz, está consumado. Esta frase, ela está ligada diretamente a esta questão da graça. Tudo o que era necessário para salvar o Léo, tudo o que era necessário para salvar a Roxana, tudo o que era necessário para salvar o Edilson, foi feito. Não resta mais nada. Não há nada que eles possam acrescentar. Não há nada que eles possam fazer de bem. O que tinha que ser feito para que eles possam ser salvos, eu fiz agora. Está consumado. Está completado. Colossenses 2, 13 e 14 nos diz, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu e a pregou-a na cruz. Ele pegou toda a lista dos meus pecados. Ele pegou tudo aquilo que eu devia para Deus. E ele cravou na cruz do Calvário. E lá ele gritou, está consumado. Não deve mais nada. Não precisa mais nada. Não precisa de nenhum outro salvador. Não precisa de nenhum outro intermediador. Não precisa. Está consumado. Na Inglaterra, um dia, numa igreja, o pastor se surpreende quando ele vê ajoelhados diante do altar um juiz e do lado dele está o criminoso que ele colocou na cadeia 7 anos atrás. Os dois estão com lágrimas nos olhos. Os dois estão ajoelhados diante do altar. Termina o culto e o pastor vai conversar com o juiz. E ele diz, você notou quem estava do teu lado? Ele disse, sim. É o ex-assaltante que eu condenei a 7 anos de prisão. E então esse homem diz, que maravilhosa graça. E o pastor diz, amém. Que maravilhosa graça. O juiz então disse para ele, não, mas espera aí. A quem você pensa que eu estou me referindo? Ao assaltante? Não. Estou me referindo a mim. Porque qualquer um pode julgar esse homem. Qualquer um sabe que ele está errado. Mas eu fui criado na igreja. Eu frequentava a escola bíblica dominical. Eu fui ensinado a ler a Bíblia todos os dias. Eu fui ensinado a ser um bom homem. Eu sempre fui um trabalhador, um excelente estudante. Me formei em advocacia e finalmente terminei agora como juiz. Você sabe o que é necessário para convencer uma pessoa assim de que ela precisa de Jesus porque ela é uma pecadora? Foi necessário muito mais graça para me salvar do que para salvar esse ex-assaltante. Porque ele tinha todo mundo para apontar para ele e mostrar o seu erro. Mas eu tinha toda a cobertura para que ninguém me julgasse. Mas o Espírito, pela sua graça, conseguiu chegar no meu coração e dizer, você é um pecador que precisa de Jesus. Por isso ele pode exclamar, maravilhosa graça. Para concluir esta mensagem, as obras são necessárias para a salvação? De jeito nenhum. Mas a falta das obras, elas podem indicar que você nunca foi salvo.
Porque nós somos salvos para praticar boas obras. Por isso agora, como devedor a Cristo, eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou obedecer o máximo que eu puder. Eu vou esforçar minha vida inteira para fazer para Jesus um pouco. Não para tentar pagar, porque o preço foi alto demais. Ele já pagou. Não tem como eu recompensá-lo. Mas eu vou oferecer a Ele a minha gratidão revelada nas minhas obras, revelada na minha transformação de vida. Por isso, se alguém se considera cristão, mas na sua vida não são vistas obras, é bem possível que esta pessoa nunca tenha sido salva. Ela ainda precisa da graça. Mas no dia que ela clamar, a graça estará disponível para ela. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela palavra, pela graça, Senhor, o único caminho para a nossa salvação. Através da graça, Senhor, nós temos que nos humilhar, porque nós temos que reconhecer a gravidade da nossa situação e então aceitar o presente de salvação de Deus, entendendo que sem essa salvação de Jesus é impossível qualquer outro caminho. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que onde houver corações que estão resistindo a Deus, possam se entregar a esta graça. A razão pela qual muitas pessoas rejeitam a graça é porque elas querem ficar com a sensação de que Deus lhes é devedor. Mas quando nós descobrimos a graça, Senhor, nós nos tornamos eternos devedores a Deus. E por esta graça maravilhosa, nós te louvamos. Por esta graça, Senhor, nós cantamos e exaltamos o teu nome. E pedimos, Senhor, que esta graça possa alcançar cada coração. Possa alcançar aqueles que nos assistem, aqueles que nos assistirão, que ouvirão esta mensagem gravada, que possam reconhecer a sua situação e possam reconhecer o amor de Deus revelado através da sua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.